com os nossos comentaristas e, claro, projetando já a sequência, né, Cláudio Rezende? Porque o Galo, após o resultado de ontem, já está pensando nos próximos passos. Já é semana do Superclássico, contagem regressiva até a próxima quarta-feira. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite, é o Edu Panz e a todos nesta quinta-feira aqui na Turma do Bate-Bola. É verdade, já começou a preparação do Atlético hoje pela manhã com a reapresentação do elenco. Amanhã, sexta-feira, será folga, mas sábado e domingo a turma vai trabalhar. Pensando aí nesse duelo contra o Cruzeiro, mais um, né? Esse para fechar os clássicos da temporada na Arena MRV, quarta-feira, o jogo 9h30 da noite. Muitos problemas. O Sampaoli vai ter que montar um quebra-cabeça para montar o Atlético para esse jogo, principalmente no setor defensivo. Vamos então às baixas do Atlético, explicando cada uma. Primeira, que é a mais complicada, o zagueiro Lianco. O zagueiro Lianco passou por exames de imagem. Quem está no YouTube tem a informação do departamento médico do Atlético. Ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, confirmada hoje, e ele vai passar por tratamento cirúrgico, então cirurgia nos próximos dias. Lianco está fora da atual temporada. O período de recuperação é mais longo quando há essa ruptura do tendão de Aquiles esquerdo. O que acontece, Cirilo? Eu fui buscar um exemplo recente para a gente ter uma ideia de prazo de retorno. O volante Otávio, que foi do Galo, ele teve a lesão também de ruptura de tendão de Aquiles, passou por cirurgia. Ele teve a lesão no final de março deste ano e voltou a jogar no final de setembro. Então o Otávio voltou em 5 meses. É verdade que ele não é um titular lá do Fluminense, não é um jogador que joga 90 minutos toda a partida, mas conseguiu retornar em menos de 6 meses. Normalmente essa lesão aí a turma fala em 6 meses, até mais, né? 6 a 8 meses. De qualquer forma, vamos aguardar aí qual que vai ser a recuperação. Isso depende de atleta para atleta. Então pensar no Lianco só para o ano que vem. O Rony teve um edema no músculo adutor da coxa esquerda, iniciou o tratamento. Mas o Rony, a princípio, é um jogador que preocupa menos. Tem aí uma semana, edema muscular, tem chance de jogar o clássico. As outras ausências, o Vitor Hugo, que é mais um zagueiro e vem sendo aí o artilheiro do Sampaoli, né, na época do Sampaoli no Galo. O Vitor Hugo e o Igor Gomes receberam o 3º cartão amarelo. Estão suspensos no clássico. O Ivan Roman, que está com a seleção do Chile, está sendo desconvocado. Por quê? Ele tem um problema na mão esquerda. De acordo com a imprensa chilena, uma fratura na mão esquerda. O Atlético está aguardando o retorno dele para passar mais detalhes. E se vai precisar de cirurgia também, porque se for confirmada a fratura pelos médicos do Atlético, é caso cirúrgico do Ivan Roman. E tem a questão dos jogadores que estão lá com as seleções, né, Cirilo? O Alonso e o Franco. A notícia é da agora à tarde. O Atlético, com o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Atlético, ele fez contato, enviou um pedido escrito, mas também fez reunião online com representantes das seleções do Paraguai e do Equador, explicando a situação, que o Atlético ficou principalmente sem defensores para o clássico, e é clássico, é rivalidade local, pedindo para que esses jogadores sejam liberados do segundo amistoso de cada seleção, porque aí eles poderiam chegar a tempo do clássico. O Equador enfrenta o México em Guadalajara na terça-feira, bem à noite. O jogo vai começar às 11h30 da noite, se não me engano, lá em Guadalajara, no horário aqui do Brasil. E o Paraguai com a Coreia do Sul é o jogo pela manhã, na terça-feira, mas é lá na Ásia, né? Então, eles não chegariam a tempo. Fato é, Cirilo, que nesses casos, o Galo está fazendo o que pode aí, já entrou com esse pedido, fez o pedido também numa reunião online. Nesses casos é muito pouco provável liberação, viu, Cirilo? Então o Galo está tentando, mas as chances, eu diria, são mínimas de que esses jogadores possam ser desconvocados. Porque as seleções, olhando do lado delas, poucas vezes terão oportunidade de ter os jogadores antes da Copa do Mundo. Paraguai e Equador estão classificados para a Copa do Mundo. Então, olhando pelo olhar, né, das seleções, pouco provável que eles liberem esses atletas, e aí o Sampaoli vai ter realmente um quebra-cabeça para montar o time do Galo aí para o Clássico. O Panzi, não acho que o Atlético está errado em
impedir a liberação, não. Mas sabe o que a Federação, a Associação Paraguaia de Futebol e a Federação Equatoriana de Futebol tem a ver com o calendário da CBF? Nada. Zero. Nem a brasileira, a seleção. Não, a brasileira tem a ver. A seleção não. Não, a seleção brasileira tem porque ela é vinculada à Confederação Brasileira de Futebol. Não tem, o Ancelotti não tá nem aí, ele tá pensando na Copa do Mundo. Porque assim, por que Alan Franco e Júnior Alonso e também o Ivan Román estaria, apesar de ter um calendário menor agora nessa data FIFA, por que os dois primeiros, principalmente, estariam aí fora do clássico da quinta-feira? Porque a Confederação Brasileira de Futebol marcou a rodada 28 do Campeonato Brasileiro para horas depois da data FIFA. E aí, vai me desculpar, as federações nacionais fora a brasileira não tem absolutamente nada a ver. E para quem não sabe, fala, pô, mas é um amistosinho fuleiro aí do Paraguai, amistosinho fuleiro da seleção brasileira. Data FIFA, não há qualquer obrigação de confederação liberar atleta. E pelo contrário, a obrigação é do clube ceder. É assim que funciona a vida. E para o jogador também é complicado, né? Sim. Porque ele está pensando, daqui alguns meses ele estará numa Copa do Mundo. Aí o Alonso vira lá pro cara e falou, irmão, me libera aí porque eu tenho que jogar lá pelo difícil, meu... né? Sabe, não é simples. Então, assim, o que o Atlético, e não só o Atlético, todos os clubes do futebol brasileiro têm que brigar com a CBF no ano que vem, os da Série A prioritariamente, é para que a data FIFA seja de fato respeitada. E não a mentira que contam aí já há alguns anos. Não vou colocar na conta dessa confederação que está chegando agora aí, mas nas passadas, né, nas direções passadas, o que os clubes têm que fazer é brigar para que a data FIFA de fato seja respeitada. Sabe quantos clubes europeus vão ter problema para escalar jogador no fim de semana? Pode pôr sul-americano também. Até sul-americano, a exceção do Brasil. Pode ser, sabe? Fora, ninguém vai ter problema, só a gente. É assim que funciona. Porque eu já falei aqui, né? Porque o único país do mundo que tem campeonato estadual durante 3 meses é o Brasil. E aí você encavala o resto todo da temporada. Tá muito mais fácil montar um time de jogadores ausentes do Atlético do que um time pro Clássico. Um time de jogadores ausentes. Vê se é ruim esse time. Román, Lianco, Vitor Hugo e Alonso, Franco e Alexander, Igor Gomes, Júnior Santos, Coelho e Rony. Se o Rony for jogar, tira o Rony para o Patrick. É o time de ausentes. Cara, é um time. A exceção do goleiro, só não tem um goleiro. Agora vai montar o time pro Clássico. É duro. Você vai quebrar a cabeça. Vamos fazer esse exercício no segundo tempo, inclusive, porque, assim, uma discussão que a gente pode ter é quanto à ideia de jogo, né? Esquema de jogo, né? Porque não tem zagueiro, né? É até um bom É um exercício bom para daqui a pouco. Quem imaginaria, Edu e Cirilo, ontem, antes do jogo, horas antes, né? 24 horas, que o Juan poderia ter chance de ser titular o Clássico. Hoje ele não só teria chance, como hoje é o único zagueiro. Se ele não for titular, vai jogar sem zagueiro. É o único zagueiro do elenco disponível para o jogo. O Juan que estreou ontem. O Sampaoli na coletiva ontem, ele falou que não tem peças, né, de reposição, vai ter que trabalhar durante a semana. Certamente teremos improvisação ou improvisações na próxima quarta-feira, no Clássico, por parte do Atlético, evidentemente, mas você falou aí de esquema tático, né, Cirilo? E nós estamos conhecendo uma versão do Sampaoli que até então era desconhecida, né? O Sampaoli abriu mão de todas as convicções dele nessa atual passagem do Atlético. Hoje o Atlético é um time que não marca em linha alta, o Atlético não marca a saída de bola do adversário. O Atlético é um time que não faz questão nenhuma de ter posse de bola, de ficar trocando passes, de controlar jogo, pelo contrário. E o Sampaoli tem feito isso por conta da característica do elenco, mas principalmente por conta do momento. Ele chegou, ele até tentou, mas ele viu, passinho para trás aqui, não tem jeito. 3 zagueiros, linha de 5, quando não precisar fazer linha de 5, às vezes o adversário não vai me trazer esse desconforto, então eu solto alguém, mas vou fazer minha saída de 3. Ontem, por exemplo, a saída de 3 do Sampaoli, ela acontece porque geralmente o adversário marca com 2, a saída de bola. Ontem só tinha o Derek. O que é que o Saravia presente no time faz? Se só tem um marcando meus 3 na saída, eu não preciso de 3. O Sampaoli liberou o Saravia. Pode jogar na sua, então fez uma saída com 2. É um treinador que está mostrando que é maleável, que está abrindo mão de ideia, de convicção, porque está entendendo o momento do clube, o momento mental do elenco e as características desse time. Por exemplo, o Sampaoli, ele assistiu o Cruzeiro Sport. Ele sabia que se ele fosse fazer um jogo indo para cima do Sport, empurrando uma linha de 5 na última linha defensiva do Sport, ele ia sofrer demais com o contra-ataque do time pernambucano. O que ele fez? Bloco médio, bloco baixo. No máximo até intermediária ofensiva, mas vão marcar aqui no nosso campo. Nós vamos explorar as costas da linha defensiva do Sport. Gente, Jorge Sampaoli fazendo isso. E foi assim que o Atlético ganhou o jogo.
desse time do Sport. Então era um jogo que não tinha porquê, por exemplo, escalar o Hulk. Você vai colocar o Hulk a 60 metros do gol adversário para correr igual um louco no campo? Não, você vai colocar Dudu, você vai colocar Bernard, você vai colocar Scarpa, você vai pôr Rony. Quando for um jogo em que o Atlético vai jogar no campo do adversário, pertinho do gol, pertinho da área, aí é jogo para Hulk. Então foi muito inteligente o Sampaoli, foi humilde, calçou a sandalinha da humildade, entendeu o momento do adversário, que teoricamente é pior, na tabela é pior, mas no momento não era pior, foi lá, meteu 3 nesse time e terminou com 3 pontos e recuperou um pouco da confiança que tinha ficado pelo caminho no Rio. Tô de olho no que a turma tá falando no YouTube aqui, um esclarecimento importante, o Arthur Gomes Miguel tá perguntando, não é muito mais fácil o Galo pedir a CBF para adiar o jogo para quinta-feira? Não, porque tem que jogar Corinthians e Atlético no sábado, porque na terça o Galo joga Sul-Americana, então não há data, senão a quarta-feira, para realização de Atlético e Cruzeiro. Eu acredito que, caso contrário, caso tivesse, por exemplo, se o jogo da Sul-Americana fosse uma quarta-feira, certamente empurrariam Corinthians e Atlético para domingo e o Clássico para quinta-feira. Isso já antes na formatação inicial da tabela. Mas, como a prioridade é FIFA, Conmebol, CBF... Acabou, irmão. Acabou, não tem o que fazer. E mais uma sobre o jogo de ontem. Gente, o Arana não fez um grande jogo ontem. Ele fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. E ele não fez o jogo porque ele mudou de atitude, não. O jogo do Arana ontem foi melhor pelo simples fato de ele ter jogado numa outra função, num corredor mais central, pisando mais na área adversária. Teve a chance na área de finalizar. É tão claro e óbvio. O Arana sofreu críticas, e as críticas, algumas justas, pelo rendimento dele em campo, porque o dia a dia, sinceramente, eu não posso falar, que eu não conheço. Eu não trabalho com percepção, eu trabalho com o que eu vejo em campo, e em campo o Arana, tecnicamente, é o pior momento dele com a camisa do Atlético, mas ontem para mim ficou muito óbvio que a ligeira melhora do Arana no jogo contra o Sport foi por ele ter jogado num corredor mais central, participado mais do momento ofensivo do Atlético, tendo o Dudu pelo corredor externo. Simples. Para mim não tem nada de mudança de atitude. E um detalhe aí sobre zagueiro, né, Cirilo? Muita gente fala do Vitão. O Vitão é do time sub-17 do Atlético, inclusive jogou terça-feira, quando o Galo foi para a final, né, garantiu vaga para a final. O Vitão já ficou algumas vezes no banco de reservas do time principal, mas ele ainda está naquele processo de transição. Ele nem é oficialmente do time principal, ou profissional do Atlético. Logicamente, ele estará disponível para esse jogo, mas entre estar disponível e ser a opção para começar o jogo, não sei. Eu estou mais com o Edu, possivelmente ele deva improvisar, né? Alguém nesse setor. Quem improvisar, eu vou deixar pra vocês um debate aí, viu, Cirilo? Porque vai ter que arrumar um zagueiro aí. Vai. Alguém que possa ser zagueiro nesse time do Galo. Vai ter que dar um jeito. Fechar as notícias do Galo, Rezende. Vamos lá, Cirilo. O Atlético preparando a logística pro jogo lá no Equador, né? Vai jogar em Quito, em Sangolquí, que fica na Grande Quito, contra o Independiente Del Valle. Vai ser no dia 21, uma terça-feira. Logo depois tem o Galo com o Cruzeiro semana que vem na Arena, depois o Corinthians no sábado, dia 18 em São Paulo, e de lá o Galo já vai inicialmente para Guayaquil. O Atlético faz um processo parecido com o que fez quando jogou na altitude de La Paz. A altitude de Quito é menor, né? O impacto é menor, né? Mas, de qualquer forma, o Galo vai chegar horas antes da partida em Quito, vai ficar em Guayaquil, que tem a cidade nível do mar, também já no Equador. E a diretoria do Atlético está definindo os detalhes, Cirilo, de preços de ingressos e os setores que serão abertos para a massa atleticana para o jogo da final do Sub-17, Campeonato Brasileiro. A CBF marcou os 2 jogos, então vamos lá, Galo e Grêmio. O primeiro jogo vai ser na próxima segunda-feira, dia 13, 8 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E o Galo decide em casa, no dia 18, um sábado, 11 horas da manhã, na Arena MRV. Portanto, o Galo podendo ser campeão do Brasileiro Sub-20 com esses 2 jogos aí diante... 17, né? Sub-17. Contra o Grêmio. Outro, inclusive, o Sampaoli falou, né? Que essa geração de Sub-17 aí, ele tá de olho na moçada. Tem o Vitão, que a gente citou há pouco, zagueiro. Tem o Gabriel Veneno, foi no banco ontem. Tem o Mosquito, tem o Riquelme, que é bom jogador também. O lateral esquerdo, Pacini. São bons jogadores, né? Que o Galo vai observar e, quem sabe, aí no futuro próximo estarão disponíveis para o Sampaoli. Então, o Galo definindo esses detalhes aí para a massa atleticana fazer diferença também nessa final do Sub-17, Cirilo.